Dividida. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Aqui é o Vinícius Bringel, eu tô aqui com o Milani. Fala aí, Milani. Fala galera, fala Bringel, tudo beleza? Então, nesse episódio a gente vai tentar dar uma repassada na reta final das grandes ligas europeias e tentar trazer um pouco do destaque do que vem acontecendo nas últimas rodadas, do que tem de importante para acontecer ainda para o final das grandes ligas. E eu acho que todas têm algum tópico interessante ali para a gente trazer e tentar analisar o que mais interessante tem além do título, porque algumas dessas ligas, como a Bundesliga, já basicamente acabou, né, Milani? Exatamente, né, Bringel? A Bundesliga, que quase todo ano é decidida antes da hora, né? Esse ano não é muito diferente. Até já faltando... é quase por aí. Faltando 3 rodadas para o final do campeonato, o Bayern de Munique lidera são 7 pontos de vantagem em relação ao Leipzig, que é o segundo colocado. O Bayern tem 71, o Leipzig tem 64. A competição a liga ainda foi competitiva, né, até o jogo entre esses dois times no retorno, que o Bayern de Munique derrotou o Leipzig, se não me engano, por 2-1, e aí conseguiu abrir a vantagem. Mas o principal dessa competição, desse ano, né, dessa edição da Bundesliga, é a briga que está se desenhando pelas 2 vagas da fase de grupos da Champions, né, as últimas 2 vagas da fase de grupos da Champions. A gente tem Wolfsburg e Frankfurt em terceiro e quarto, com 57 e 56 pontos. Aí depois, em quinto, o Borussia Dortmund tem 55 pontos. E ainda querendo beliscar uma dessas vaguinhas, mas já com mais dificuldade, o Bayer Leverkusen em sexto com 50. Wolfsburg e Frankfurt vêm fazendo campanhas muito sólidas, né? Conseguindo bons resultados. Eles não vão se enfrentar mais nessa temporada, mas tem confrontos difíceis. O Wolfsburg ainda pega o Leipzig fora de casa. O Eintracht Frankfurt tem o Mainz, o já rebaixado Schalke 04 e o Freiburg como oponentes nas próximas 3 rodadas. Tem tudo para se desenhar uma briga bem interessante, né, Bringel, por essas 2 vagas. Como você disse, eu acho que o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt eles estão fazendo uma campanha de destaque que eu acho que a gente não esperava pela forma como vinha se desenhando nos últimos anos, com basicamente Bayern, Borussia, Leipzig e mais um intruso ali. E é bem interessante como eles vêm dar um respiro novo, né? Você deu uma repassada já no que vai ser os últimos jogos do campeonato, faltam 3 jogos, né? O do Borussia falta o Leipzig, o Mainz e o Leverkusen. Então eu acho que, cara, é difícil não ficar na mão do Borussia e mais alguém. Porque querendo ou não, eles vão ter que chamar a responsa ali, é uma diferença de 2 pontos e vai ficar muito feio se eles não conseguirem essa vaga. E por mais que o time melhorou muito nos últimos jogos, desde que saiu o Lucien Favre, né, que só fazia o mesmo esquema e não conseguia mais evoluir o time, mesmo com muitos jogadores jovens, muito potencial, não só com Sancho, Haaland, Bellingham, o Reina, muita gente nova, potencial, mas o time não estava conseguindo ser consistente e defensivamente já tinha alguns anos, né, que estava só decaindo, não conseguia achar uma formação que equilibrava o time, né? Mas eu acho que todos eles têm um certo nível de força ali que dá para concorrer. E até como a gente estava falando antes, é engraçado como, olhando de uns anos para cá, o futebol alemão foi mudando muito. A gente está lembrando do Schalke, né? O Schalke que agora caiu, para surpresas de poucos. E demorou ainda para cair, né? Então, e tem a chance de fazer um clássico com o Hamburgo no ano que vem, na Série B. Clássico dos derrotados. Mas é triste que é um time que até uns 3 anos atrás estava brigando por título Não brigando, né? Porque o Bayern ainda dominava, mas ele estava brincando ali, fingindo que estava tentando ganhar. Sempre ali no bolo de cima, né? E pro Schalke é o lugar dele estar ali.
mas o time que sempre revelou tanta gente nova para a seleção alemã, com caras. Putz, é triste também ver uma situação dessa pro Schalke. E também eu acho que é um reflexo. O Schalke é um reflexo do que é a situação na Alemanha atualmente para técnicos, né? Que, para surpresa de. Eu acho que muita gente que nunca parou para ver isso. A gente sempre fala do Campeonato Brasileiro, que é uma zona para técnico. Toda hora a gente muda de técnico. A Alemanha virou um novo Brasil para isso. Porque nessa temporada, só o Schalke teve 4 mudanças de técnicos. Saiu o David Wagner, depois o Manuel Baum, depois o Huub Stevens, o Christian Gross, e agora está o Dimitros Gramovis, que eu não sei quem é esse cara, mas beleza, né? Os caras têm que achar alguém para comandar o time. O mais Atualmente é o entregador de colete, né? O cara virou entregador de colete, só porque você não treina, não tem o que fazer, né? Boa solução, time. Não importa, pode trazer o Guardiola, não tem como. O mais também é outro time que teve 3 mudanças de técnico só nessa temporada, com o Achim Bierlotzer, depois o Lister, depois o Sievert e agora o Bo Svensson. E também foi interessante que nessas linhas de mudança de técnicos, né, teve outras mudanças que a gente não esperava tanto, que eram caras que estavam bastante tempo nos seus cargos em times grandes, como o Peter Bosz há mais 2 anos no Bayern, o Lucien Favre também há quase 3 anos no Borussia, o Hansi Flick, que todo mundo pensava, nossa, o cara vai fazer uma dinastia aqui no Bayern, teve problemas com a diretoria e vai comandar a seleção alemã. O Marco Rose tá saindo do Mönchengladbach. E parece que é meio que uma dança das cadeiras, né, Milani? Todo mundo tá meio que indo no lugar do outro ali, estão brincando um com a posição do outro. É bem isso, né? Porque sai um técnico, entra outro já ali. É um costume, meio que um costume, né, dos times alemães de já puxar técnicos de times teoricamente abaixo na hierarquia, né? O Hansi Flick, você citou o Hansi Flick, que teve problemas com a diretoria, ele saiu do Bayern pelo mesmo problema que saiu o Ancelotti, pelo mesmo problema que saiu o Kovac também, que era um problema que são técnicos que não conseguiram se entender com o Salihamidzic, né, que é diretor de futebol do Bayern. E o Bayern já anunciou que trouxe o Julian Nagelsmann, que ficou 2 anos no Leipzig, né? E o Leipzig, por sua vez, já anunciou que tirou o Jesse Marsch do Salzburg, do Red Bull Salzburg, que é outro time da franquia. O que me chama bastante atenção nessa dança das cadeiras foi a saída do Marco Rose, né? O Gladbach vinha fazendo uma temporada legal, uma temporada decente, né? Um time brigando ali pelas vagas de baixo das competições europeias na Bundesliga, e foi o Borussia Dortmund anunciar a contratação do Marco Rose que o time degringolou, né? Deixou de emplacar, foi eliminado sem oferecer nenhuma resistência na Champions League para o Manchester City. Vai brigar por um meio de tabela xoxo, vai ficar, né, num meio de tabela até meio xoxo no alemão. Então, tem disso, né? Você acabar anunciando o técnico do seu concorrente, acaba tendo disso, né? Você enfraquece ele. E todas as mudanças foram anunciadas antes do fim da temporada, né? Não sei porquê, parece que eles combinaram todo mundo, vamos anunciar antes e foda-se já. Não importa mais o campeonato. Assim, é como se não faltassem 3 rodadas, se não tivesse ainda bastante coisa em jogo para você competir, né? No caso de Bayern e Leipzig, que estão praticamente garantidos em primeiro e em segundo, até faz um sentido, mas assim, pro Dortmund, pro Mönchengladbach, para mim, não faz tanto. Se não me engano, o Marco Rose já foi anunciado na janela de inverno, não foi? Era algo assim, se não foi na janela de inverno, foi muito próximo disso, ou foi um pouco depois, alguma coisa assim, que ele foi anunciado e todo mundo ficou assim, mas nossa, já estão anunciando assim? É uma coisa assim. E o curioso é que o Borussia Dortmund melhorou sem o Lucien Favre, né? O Edin Terzic, que é o interino, conseguiu dar um jeito no time, conseguiu botar o time de volta nos trilhos e botar de novo o Dortmund na classificação, no rumo da classificação da Champions, por exemplo, porque se falava antes
que o Dortmund poderia ficar fora da briga da briga direta pela Champions, né? Talvez ficar ali na zona da Europa League, que é onde eles se encontram agora, mas com grandes possibilidades de ganhar uma vaga do Eintracht ou do Wolfsburg nas próximas rodadas. Lembrando que o Dortmund ainda tem a DFB Pokal, né, que é a Copa da Alemanha para jogar, vai pegar o Holstein Kiel na semifinal. Querendo ou não, chegou longe, né? Foi até as quartas de finais da Champions League, sendo derrotado pelo Manchester City. Então, talvez, né, o anúncio muito premeditado do Marco Rose, tendo em vista esse desempenho que o Borussia Dortmund teve na segunda parte da temporada, pode botar uma pressão nele para a temporada que vem, uma pressão que ele provavelmente não ia querer gostar de ter, não. E só trazendo um número que a gente pegou aqui, a Bundesliga é a liga com o maior número de mudanças de técnico nessa temporada. No total foram 19 mudanças só nessa temporada. Em comparativo com as outras grandes ligas, a Inglaterra teve 4, a França 16, a Itália 12 e a Espanha 8. E se você pensar desde a temporada 18-19, a Alemanha tem 49 mudanças, a França 45, Itália 48, Inglaterra 28 e Espanha 42. Então, é algo a se pensar assim, né? Por que está acontecendo tantas mudanças de técnico na Alemanha, sendo que é um país que, eu acho que depois da Copa do Mundo, assim, da Copa do Mundo 2014, eles sempre passaram uma imagem de que é um país que sempre pensa muito metodicamente, não se apressa demais, sempre tem sempre foi exaltado o planejamento, né? Isso, exatamente. E assim, a gente citou na última Champions, a 19 e 20, dos 4 semifinalistas, 3 técnicos eram alemães. Então, de 3 estilos diferentes que seja. Então, estava muito em alta, mas mesmo assim a gente percebe que dentro da liga tem uma rotação muito forte em relação a esses treinadores. Não sei se é um reflexo de uma certa impaciência dos times em tentarem buscar um resultado mais rápido, ou se é uma incapacidade de trabalhar com alguns talentos, porque a Alemanha também ela é um país que trabalha bem os jovens, né, e tenta também pensar alguns jogadores nos países dos extremos ali. Então, não sei, eu acho que é algo a se pensar e muito mais complexo do que isso. Mas passando para a próxima liga, que é o italiano, né? O italiano, para nossa felicidade, não vai ser mais da Juventus. Muito provavelmente vai ser da Inter, o título desse ano. E eu acho que a coisa mais interessante que a gente pode ficar feliz, na verdade, pelo futebol italiano é o ressurgimento dos grandes times, né? Porque a Juventus sempre dominou nessa última década e com o desaparecimento da Inter e do Milan, isso foi muito mais concreto para eles. E agora eu acho que com a volta do Inter e o Milan sendo competitivos e com uma certa consistência de Lazio, Napoli e Atalanta, eu acho que o campeonato se tornou muito mais competitivo e é muito mais comum agora você ver também esses times italianos sendo competitivos nas competições europeias, que nem a Roma hoje. Na semifinal, beleza, eles tomaram um pau, mas um time italiano na semifinal de uma competição europeia é importante. E a Atalanta no passado foi super bem na Champions, caiu pro PSG, né? PSG. A Inter esse ano não foi bem, mas eu acho que é mais uma questão, foi mais uma fase ali que eles não estavam muito bem no primeiro semestre do ano, mas engataram uma sequência muito boa. E o Conte, ele sabe fazer um time dar certo, né? Ele tem problema de gerenciamento com todo mundo, porque ele é louco, mas ele sabe ser técnico. Aliás, a Itália tem essa, né, de técnico que não tem um gerenciamento de elenco muito bom, né? É o Conte, é o Sarri, né? Ou uma galera meio pancada das ideias, mas que o time dentro de campo geralmente até corresponde, né? Sim. A Inter teve esse momento ruim na temporada. Eu lembro que eles tiveram alguns problemas políticos, né? O grupo chinês que controla o time passa por problemas, né? O futebol chinês tomou um baque lá, foi limitado o investimento e coisas assim. Então o grupo Jiangxin, é uma coisa assim.
que tem um time, Sunjin, acho que que tem um time na Liga Chinesa também, passou por esses problemas. Ao que tudo indica, já foi acertado que vai ter um investimento, vai continuar tendo investimento na Inter para a próxima temporada. E acho que é justo, porque assim, é um time da Inter que é legal de você ver jogar. Uma dupla de ataque que tem o Lukaku e o Lautaro, que estão descarrilhando de fazer gol. O Lukaku, para mim, ele é, sei lá, ele é top 3 de atacante no mundo hoje. Porque ele é muito bom. Centroavante, eu acho que é Lukaku, Kane e Haaland. Não, e o Lewandowski ali. Esses quatro, eu acho que... Acho que é por aí. Acho que é entre eles mesmo. Não tem jeito. Porque ele é grande, ele é talentoso, ele é bom, rápido. E, assim... É um tanque, mano. É isso mesmo. Então, acho que vale a pena... seria injusto até com a Inter não ter uma sequência, esse time tão legal. E aí, por mais que já esteja quase, né, definido o título, a gente tem uma briga muito legal pelas vagas da Champions de novo, né? Atalanta, Napoli, Juventus, Milan. Esses 4 times brigando por 3 vagas, estão separados por só 2 pontos. A Lazio tem 61 e um jogo a menos. Então, que nem você falou, é legal você ver esses times de volta no grande cenário, né? Eu fiquei com a impressão de que o Napoli perdeu um pouquinho da força nesses últimos anos. O Napoli que chegou a brigar, fez campanha histórica com o próprio Sarri, né? Bateu mais de 90 pontos. Quando que foi? Acho que 17, foi 16, 17? Ou... 17, 18. 17, 18, o Napoli fez. O Higuaín, né? O Higuaín fez 30 e poucos gols, algo assim. Isso, 91 pontos contra 95 da Juventus. E eu fiquei com a impressão de que o Napoli perdeu um pouquinho de força, mas a gente vê que é um time que tá ali de novo brigando, tá ali incomodando. E o campeonato italiano ficou bem legal agora com essa briga. A Atalanta do Gasperini tem um trabalho fenomenal. Chegou em quarta de final de Champions, que para um time do tamanho da Atalanta, cara, é um feito enorme. Então... é legal ver esse tipo de história. O Milan ressurgindo, tem uma fase. O Milan liderou o campeonato italiano por bastante tempo, né? Teve uma queda de rendimento que acho que até é normal. A Lazio que vem fazendo campeonato. Ele estava invicto até mais ou menos a 20ª rodada, algo assim. Sim. E tudo isso, você for olhar, dificilmente você vai ver grandes estrelas como foi o auge do futebol italiano tempos atrás, né? É claro que você olha para o time do Milan, tem o Ibrahimovic, mas é o Ibrahimovic quem? Que é que está jogando com ele. Tem uma molecada boa, tem uma base boa surgindo da seleção italiana. É interessante o desenvolvimento da liga italiana. Esperamos que para a próxima temporada continue, né, essa disputa. Talvez a Juventus, que fez uma primeira parte de temporada horrorosa, ela continue fazendo essa temporada horrorosa. Assim, depois da palhaçada, depois da pataquada que os caras meteram essa liga, eu tô abertamente torcendo contra todos os times que embarcaram nisso daí. A única exceção que eu faço é o Manchester City na Champions desse ano. Mas, de resto, pra mim, eu ia adorar o Napoli campeão, por exemplo. Ia achar muito legal. Talvez temporada que vem. Mas é que nem você falou, né? É legal ver essa competitividade. Porque nos últimos anos, quando o Napoli tinha essa capacidade de chegar perto da Juventus, mas era aquela super Juventus. A Juventus que foi finalista de Champions 2 vezes, que estava sempre ali próxima. Mas aquele Napoli era uma exceção ali. E o resto dos times estava muito mal. Estava muito esquecido. Você não conhecia quase ninguém. Do Milan era horrível. Mas a situação financeira da futebol italiano estava bem ruim, né? E agora eu acho que... Foi um período que os dois times, né, de Milão, tanto a Inter quanto o Milan, ficaram fora frequentemente das competições europeias, né? Sim. A gente não via nem em Europa League os caras. E eu acho que é bom... A parte mais positiva desse equilíbrio dos 7 principais times ali, a Inter, Atalanta, Napoli, Juventus, Milan, Lazio e Roma, é a forma como todas elas conseguem ser competitivas entre si. Não fica mais aquele domínio de você sabe que a Juventus vai ganhar todo mundo.
Não, você sabe que se a Juventus pegar a Lazio hoje, ela tem uma boa chance de perder. Não é tão claro assim. Se você pegar o Napoli contra a Inter, você tem certeza que tem uma chance boa para os dois. Por mais que a Inter ainda é líder. Eu acho que é isso que torna mais atrativo o negócio. Mesmo sendo claro, a Inter vai ganhar, beleza, mas se você quer ver a competitividade e os melhores jogadores sendo competitivos, eu acho que é isso que trouxe de volta o futebol italiano para ser interessante, né? Exatamente. Mas a Atalanta, eu acho que é uma história, cara, devia ter um documentário, um filme sobre a Atalanta nos últimos anos. Porque é incrível o trabalho que o Gasperini tem fazendo. Um amigo meu italiano, ele já falou que o pessoal na Itália não gosta do Gasperini. Eu não sei porquê, mas é o que ele me falou. Ele falou que eles não gostam do Gasperini. Eu não sei se você pode atitude, sei lá o que é. Enfim, eu acho que ele merece um reconhecimento porque ele fez um trabalho de trazer um time de uma cidade pequena para ser competitivo como os grandes e sabendo pensar jogadores de outras ligas e de menor expressão, porque só você vê o time que nem na última rodada eles jogaram contra o Bolonha. O time só tinha um jogador que é titular, que é realmente italiano, que é o Golini. O resto era cara de cada um de um canto do mundo. Tem o Zapata, tem o Muriel, tem o Tolói, tem o Miley, tem o e eu acho que é um negócio que, até o que a gente estava falando sobre a Superliga, é um negócio que acabaria matando, era esses jogadores desses países de menos expressão, eles tendo a chance de jogar competições de alto nível. E nesses tipos de equipes, como a Atalanta, que ela consegue pensar esses jogadores e utilizar eles para jogar contra os melhores, é algo que você só consegue num campeonato onde ele é aberto para qualquer um poder ser competitivo. Isso é mais um motivo para a Superliga não dever existir. E é mais um mérito também do Gasperini e dessa Atalanta, que também os caras brigaram com o Papu Gomes, velho. Os caras brigaram com o cara que era mais importante, talvez, da história do time, e mesmo assim é competitivo e tá aí. Muitos méritos. Exatamente, né? É curioso até que mesmo perdendo o Papu Gomes, né, por desavença, o Gasperini, pelo jeito, também não é um cara muito tranquilo de se lidar, né? E o Papu Gomes também não. Então, tipo, você mandar o principal cara do time embora, o principal jogador dos últimos anos do seu time embora desse jeito, se abrir mão dele e o time continuar rendendo, né? É uma baita de uma história. Igual você falou, com a ideia da Superliga, você acaba perdendo isso. Porque qual a chance que teria a Atalanta de repetir uma campanha histórica como fez na temporada passada? É mínimo, cara, é mínimo, porque cai o investimento, entendeu? Você tem o trabalho é muito maior, com outros times tendo mais dinheiro, fica mais fácil de você ir lá e tirar um jogador desse time, por exemplo. Então, assim, a competitividade da liga local, ela tem que ser sempre preservada. Isso, valorizada. E aí, vai parecer estranho, mas isso vai além de competição por título. Mas se você tiver times competitivos, que nem você falou, a ponto de ter um campeonato em que você sabe que todo mundo pode tirar ponto de todo mundo, basicamente, ou, sei lá, metade de cima da tabela pode tirar ponto de qualquer time da metade de cima da tabela mesmo, já é uma melhora muito grande, né, pro futebol como um todo. E ajuda, claro, quem consegue um planejamento sério a chegar longe, como chegou a Atalanta nas últimas temporadas. Hoje o time é vice-líder do campeonato italiano. Se você pegasse a Atalanta, um torcedor de Bergamo, sei lá, 8 anos atrás, e falasse: que você acha, qual é a chance que você acha que a Atalanta tem de ser vice-campeã italiana? O cara provavelmente ia rir na tua cara. Sim. O cara ia falar: você é completamente maluco, mas não dá pra gente bater de frente com investimento, com todo tipo de estrutura que tem os outros times. Mas é muito importante, é muito bacana ver esse ressurgimento da Itália. Mas passando agora pro campeonato francês agora, que eu acho que é o mais maluco
porque a gente definitivamente não sabe quem pode ganhar isso. E com o Lille é o líder, né, com 73 pontos, o PSG com 72, o Mônaco com 71 e o Lyon com 67 em quarto. Mas eu acho que, juntamente com o monopólio da Juventus e do Bayern, o PSG era outro time dessas grandes ligas que estava sempre ali, que era chato, a gente não aguentava mais eles ganhando o campeonato. E eu acho que tem um pouco do que o campeonato italiano também fez, trabalho positivo no campeonato francês também. Acho que eles seguiram modelos parecidos, que é times que conseguiram, apesar de uma questão financeira muito inferior aos grandes, ele saber trabalhar, pensar em jogadores e trabalhar com jogadores jovens, principalmente no campeonato francês. E é só olhar como a seleção francesa vem sendo nos últimos anos, que é o melhor time disparado, melhor seleção disparado. E se você pensar, ó, a seleção francesa B, C, D, é minimamente competitiva também. Dá para bater muito time por aí. Porque eles vêm trabalhando os jovens jogadores muito bem. E, eu também esqueci de falar do Lens, né? O Lens é o quinto colocado. E só para curiosidade, o valor de mercado da equipe do Lens é 10% do valor de mercado do time do PSG. 10%. E é um time que está em quinto colocado no francês. É absurdo. O Lens que subiu, né? Ele subiu essa temporada e já está em quinto na competição. E, assim, na frente de times como o Marseille, como o Rennes, né? Como o Saint-Étienne, o Nice, times que são times de primeira divisão da Liga Francesa há muito tempo, né? O investimento da França na formação de jogadores, cara, é muito importante porque, assim, a França é a quinta liga entre o top 5, né? Então, tipo, a França é um dos mercados primários para esses times das outras 4 ligas. Então, você vai ver jogador francês na Alemanha, na Itália, vai ver jogador francês na Espanha, vai ver jogador francês na Inglaterra. Mas é muito difícil você ver o contrário, né? A França contrata poucos jogadores alemães, poucos jogadores italianos, poucos jogadores ingleses, quase ninguém contrata, né? Porque é muito difícil eles saírem da ilha, e espanhóis, tirando o caso claro do PSG, que tem dinheiro para tirar qualquer um de qualquer lugar, não é como um time de meio de tabela da França, mesmo um Marseille da vida, ou mesmo que seja um Nice ou um Lille, tirar jogadores dessas ligas. Então, ou você trabalha a sua base, ou você trabalha mercados alternativos. A França sempre teve... me pareceu sempre a porta de entrada para os jogadores africanos na Europa. Muito talento africano se desenvolveu pelas ligas francesas. E o tanto que a gente teve o Drogba, né? O Drogba, herói do Chelsea, grande ídolo, começa ali no Marseille e muitos outros jogadores. Mas o trabalho de buscar em mercados alternativos e mesclar isso com o trabalho de base, cara, vem sendo muito bem feito, principalmente por parte do Lille, né, que é o líder. A gente você citou, né, Bringel, que é o atual líder, tem um ponto a mais que o Paris Saint-Germain, e na última temporada foi o quarto colocado, e em 18-19 já tinha sido vice-campeão. É um trabalho frequente, que vem sendo muito bem executado. É um time que nas últimas 2 temporadas recebeu 248 milhões de euros por 7 jogadores. É muito dinheiro, cara. Então é um trabalho de você pensar jogador de ligas alternativas, às vezes até de times abaixo na pirâmide, né? Times de segunda divisão, times de terceira divisão, e dar um desenvolvimento para esse cara para que ele te traga um retorno financeiro. E aí você reaplicar esse retorno financeiro dentro do time. O artilheiro do time nessa temporada é o Yusuf Yassiti, que é um meia turco, veio por 16 milhões e meio de euros na temporada anterior, 19-20. O líder de assistências é o Jonathan Bamba, um ponta que veio do Saint-Étienne a custo zero. O líder de participações de gol no time é o Burak Yılmaz, que veio, um atacante experiente turco, veio de graça essa temporada do Besiktas. Então é olhar essas oportunidades de mercado, olhar essas oportunidades de pensar jogadores de diferentes centros e conseguir transformar eles em membros de valor para o seu time, né? Que é o que fez muito bem o Lille
nessas últimas temporadas. Eu acho que isso que é o mais importante, que esses times, que tem toda uma engrenagem no mundo do futebol, né, cara? Tem os times que vão conseguir que devem focar em trabalhar jogadores jovens, formar eles, gerar um bom trabalho técnico para o cara chegar num time de ponta, que, querendo ou não, é o objetivo de todo jogador de futebol, que chegar num time de ponta, gerar um valor de venda importante para o clube, para ele conseguir continuar formando jogadores que não necessariamente vai viver dentro da sua bolha ali daquela cidade. Ele vai conseguir colocar esse dinheiro em vários outros lugares do mundo. Então, você vai conseguir financiar a melhora do futebol em outras cidades menores. Com esse dinheiro vai sempre se espalhando. Então, eu acho que o Lille e outros times franceses conseguem fazer muito bem isso e conseguir, como você falou, pensar jogadores de outros extremos, principalmente jogadores africanos, e trabalhar muito bem isso. O Mônaco é um time que pode ser considerado uma surpresa esse ano, porque há uns 2 anos atrás eles ficaram em 17º, né, no campeonato francês, mas eles recuperaram isso, mas também eles são meio com reflexo de um mau investimento, né? Ele e o PSG eram os times que eram para ser os dois ricos ali, que iam ter um super investimento, só que aí o Mônaco teve alguns problemas administrativos e deixou de investir tanto quanto o PSG e ficou um pouco para trás. E aquela geração do time que tinha Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Mbappé, que vendeu toda essa galera, os caras meio que sumiram com o dinheiro, né? Fez igual o Santos, cara, lava o dinheiro ali, tchau, falou. Aí você nunca vê o dinheiro retornando para o time para ele continuar funcionando e gerando outros jogadores. E teve esse período ruim, mas já voltando a ser competitivo agora. Por mais que tenha alguns investimentos questionáveis ali, né? Tipo o Volan, o Ben Yedder, o valor pago por eles, eu não sei, geralmente faz sentido pagar 40 milhões do Ben Yedder, mas o time tá ali em terceiro, né? Tá a 2 pontos do líder. Então, eu acho que não dá para questionar muito isso. Mas é interessante. Eu acho que a Liga Francesa é o que mais trabalha bem esses jogadores jovens. E consegue extrair bem o que eles podem oferecer para a Liga e para o futebol como um todo. E depois, como o mundo vai usufruir disso, é outra história. Mas eu acho que eles ajudam bem nisso. Exatamente, né? É uma liga que precisou olhar para dentro, olhar para si e falar assim, a gente vai precisar trabalhar esse ponto, porque é benéfico tanto para o seu futebol interno, a liga para você exportar talento, porque hoje você vê na Inglaterra muitos times têm jogadores franceses, por exemplo, e também para a seleção, para a própria seleção francesa, né? Você citou, é uma seleção fortíssima, é uma seleção muito competitiva, é atual campeã do mundo, é atual favorita para vencer a Euro, deve ser uma das favoritas para a próxima Copa. Então, assim, é o sinal de que um trabalho que investir nessa parte, a formação do jogador e trabalhar de forma que ele tenha tempo e liberdade para chegar ao seu desenvolvimento pleno, como a gente percebe que vem sendo feito, igual foi feito na Alemanha uns tempos atrás, dá resultado, né? Dá um fruto muito legal. E eu acho que, tipo, é só você olhar também vários times que estão ali no top 10 ali do Campeonato Francês, são times que constantemente eles estão ali numa briga por Champions League ou por Europa League, porque eles são do mesmo nível das outras equipes. Eles são do mesmo nível com o Lille, com o Mônaco, com o Lyon, com o Olympique, com o Rennes. Eles são do nível próximo. Só que é mais uma questão de fazer um bom trabalho durante um ano para aí você chegar longe. Como esse ano o Lille fez um super trabalho, mas talvez ano que vem o Rennes faça um super trabalho. Então, todos eles eu acho que parece que tem uma questão administrativa ali assim, muito similar na forma deles enxergarem o futebol. E eu acho que mostra que você não precisa necessariamente ficar numa dependência de dinheiro. Putz, se eu não tiver dinheiro, então eu não consigo fazer nada. Então eu só vou aceitar a minha realidade e vou ser medíocre. Não necessariamente. Acho que eles conseguem olhar bem para o que eles podem fazer, reconhecer as suas fraquezas, suas qualidades e ir trabalhando. E todo mundo tentar fazer um bom ano. E ano que vem, beleza, a gente fez um ruim, mas tudo bem. No próximo a gente tenta recuperar. Que nem o Nice, eu acho que até uns 3 anos atrás, que ele tinha o Balotelli e tal, chegou aí para a Europa League,
teve anos competitivos, o Rennes, acho que foi no passado, retrasado, foi para a Europa League. Então, é um time que também está sempre ali perto. E, querendo ou não, hoje não foi o ano deles, mas ano que vem pode ser, porque eles são sempre em ciclos ali, né? O que realmente destoa no campeonato francês é o PSG, né? E é um time aí... ultra rico, né? Então a gente fica com essa... Então ele cria... Exatamente, ele cria essa disparidade. Mas assim, tirando tudo isso, a gente vê que é um campeonato que até tem a sua competição e os times estão se adaptando ao que parece ser essa nova... Não sei se dá para chamar de nova realidade, mas assim, essa alternativa para se manter competitivo por bastante tempo. Eu acho que o francesão e o italiano são os que mais dão esperança pra gente, né? De que o futebol pode ser mais equilibrado do que foi os últimos anos, né? O futebol europeu, que sempre foi Inglaterra, Espanha, Bayern. Inglaterra, Espanha e Bayern. Eram os três só que dominavam o futebol europeu. Eu acho que é importante quando esses dois conseguem voltar a ser mais competitivos e também gerar mais frutos no futebol europeu, né? Exatamente. Pode aproveitar na brecha, por exemplo, do PSG, que tem um time horrorosamente mal montado, né? Que a gente tinha comentado antes. É um time que é muito estranho que você tenha um ataque tão poderoso e uma defesa tão porca. Digo assim, que se não fosse o Marquinhos, cara, o Marquinhos ele é um absurdo de jogador, cara. Ele é um absurdo de jogador. Ele é muito bom jogador. E ele é o cara que salva ali. Ele é o Noé da zaga do Paris Saint-Germain. Se os times franceses conseguirem se aproveitar enquanto o PSG não entende como que monta um elenco completo, tem tudo para continuar tendo versões legais, né, do campeonato francês. Sim. Aí passando do francês, agora a gente vai no campeonato espanhol, na La Liga, que esse ano tinha tudo para ser o ano do Atlético de Madrid, né? Porque mais ou menos até a metade do campeonato, eu até tinha olhado aqui, até a rodada 21, o Atlético estava com 54 pontos, Real e Barça com 43. Então ele tinha 11 pontos na frente do segundo e terceiro. E já estava meio que claro, o Atlético vai ganhar. Para surpresa de 0 pessoas, o Atlético pipocou por Real e pro Barça. E só não foi pior, porque hoje o Barça perdeu de virada pro Granada. Que, meu Deus do céu, né? Mas o Barcelona, né? Então, e o campeonato tá super embolado, porque não só tá Atlético, Real e Barcelona, mas o Sevilla também tá atrás, muito próximo deles, e com chance de ser campeão até a rodada final, basicamente. Exatamente. A gente tem o top 4, né? Atlético de Madrid 73, Real Madrid, Barcelona 71 e o Sevilla 70. Todos já não podem mais ser alcançados pelo restante da liga e já estão classificados para a fase de grupos da Champions. Todos eles podem ser campeões, né? A parte legal é essa, que todos eles podem ser campeões. O Real Madrid começou mal a temporada, fez uma temporada abaixo dos padrões. Eu lembro do Zidane foi muito criticado porque o time não estava desempenhando um futebol tão vistoso, não conseguia ganhar muitos jogos. O Barcelona no meio talvez da maior crise interna do século, né? E de repente esses dois times deslancharam em 2021. Simplesmente deslancharam, né? O Real Madrid desembestou ganhar jogo, resolveu, o Benzema tá jogando muita bola. E o Real Madrid tá tá bem... tá numa semifinal de Champions League, querendo ou não, né? O time é semifinalista da Champions League. O Barcelona já foi campeão da Copa do Rei dessa temporada, tá indo em busca da segunda taça, pode ser que consiga. O Atlético de Madrid, por outro caso, é o time, quem você falou, tava nadando de braçada, né? O time que tinha muita tranquilidade na frente e meio que tá paraguaiando, né? Tá perigando paraguaiar. O time é líder desde a rodada 9 do Campeonato Espanhol. Assumiu a liderança na rodada 9. E agora estamos na rodada 33. O time tem 2 pontos de vantagem para a dupla Real Madrid e Barcelona. E 3 para o Sevilla, que é o time surpresa, né? E que ninguém esperava que conseguisse chegar.
tão longe, caiu para o Borussia Dortmund na Champions League nas oitavas de final, mas assim, não se imaginava que pudesse chegar tão longe assim no campeonato espanhol. Tem sido uma temporada muito boa para o Sevilla, mesmo que não venha um título da Europa League essa temporada. Uma curiosidade é que essa temporada pode ser a primeira temporada da La Liga desde 95-96 e Real Madrid e Barcelona não terminam, pelo menos não terminam com nenhum deles entre os dois primeiros. A primeira e a segunda posição do campeonato não tenha nem Real Madrid ou Barcelona. A última vez que isso aconteceu foi em 95-96. O campeão foi o Atlético de Madrid. O Valência em segundo, o Barcelona em terceiro e o Real Madrid na sexta posição. Talvez pode acontecer essa temporada, lembrando que o Atlético de Madrid pega o Barcelona dia 8 de maio em Barcelona, um confronto direto valendo valendo uma vaga, a disputa, né, do título. E no dia seguinte, dia 9 de maio, tem Real Madrid e Sevilha em Madrid. Então, assim, é um campeonato que está totalmente aberto. O Barcelona tropeçou para o Granada na última rodada. O Real Madrid empatou com o Betis. Na outra, o Sevilha ganhou do Granada e o Atlético de Madrid perdeu do Atlético de Bilbao. Então, assim, os times estão tropeçando nos adversários do resto do campeonato. Chama de resto de campeonato, né? Como se fosse um monte de lixo, mas estão tropeçando nos outros times da Liga. E então pode chegar tudo em aberto mesmo na última rodada. Tem tudo para ser talvez a La Liga mais disputada e mais emocionante dos últimos tempos, né? E é um negócio que também a gente estava discutindo antes, se talvez esse ano deva ser o último ano do Simeone. Simeone. A gente estava comentando até uns tempos atrás se deveria ser esse o último ano do Simeone no comando do Atlético, né? Porque é um time que já vem no mesmo ritmo, decaindo, já faz alguns anos, eles não conseguem mais ser aquele Atlético de uma temporada 14-15, 15-16, que era um time super aguerrido, com raça, que tava defendendo ali, dando a alma, os caras podiam, você podia quebrar a perna do cara, o cara tava correndo e não parava, eles davam com tudo, contra-ataque infernal, Diego Costa jogando muito, Griezmann, e agora o time parece que é super passivo e parece que não tem a intensidade necessária para jogar os jogos de alto nível e para jogar da forma que o Simeone esperava. Aí pode ser um desgaste do técnico já, ou talvez o elenco já não precise de uma mudança estrutural. Porque que nem algumas temporadas atrás, acho que foi umas 2-3 temporadas atrás, que o Simeone tentou trazer jogadores para tentar mudar um esquema, né? Tentou trazer o Lemar, trouxe... Acho que o Oliver Torres veio nessa janela também. O Oliver Torres, será que foi nessa? Eu não lembro exatamente, mas ele trouxe jogadores com características diferentes para tentar mesclar mais o time, para não ficar só mais naquele negócio do contra-ataque, desfechar e jogar por uma bola. Mas não deu certo. Tanto que eu lembro que na temporada 17-18, eu achava que era o ano que o Atlético ia finalmente destruir, porque ele já estava numa crescente absurda e o time estava fechadinho, mas o time não ia. O time não conseguia mais ser competitivo. E, infelizmente, quando você está numa liga com Real e Barcelona, onde eles são ultra regulares, é muito difícil. Você tem que estar sempre um passo à frente deles. E ainda mais nessa temporada, que, como você já disse, ambos, Real e Barça, foram muito frágeis no início da temporada, com inúmeros problemas. O Barça com problemas extracampo, o Koeman brigando com o Suárez, dizendo para o Riqui Puig não ficar, com um monte de gente não sabia o que fazer, o Messi queria ir embora, uma zona. Os Zidane não conseguiram meio que encontrar um esquema certo para o Real. Vários jogadores desgastados também já com o elenco. Porque a mudança parece inevitável para o time alcançar outro patamar, porque o investimento já está aí faz um bom tempo, né? Não tem a desculpa de que, a gente não gasta mais com ninguém. Não, já vem gastando faz tempo. Você tem o melhor goleiro do mundo, que é o Oblak, você tem ótimos jogadores no meio campo, na defesa, e o time simplesmente não vai. Então eu acho que é muito mais do que só algum jogador ou outro não rendendo.
talvez este, para mim, pelo menos, seja o último ano do Simeone. Deveria ser, né? É que assim, a impressão que fica é que falta dar o próximo passo, né? Falta dar sempre o próximo passo para o Atlético de Madrid. Porque, assim, o Atlético, durante toda a maior parte, né, dessa do tempo, né, que o Simeone tá no comando, e acho que é até comum você jogar como entre aspas, um underdog contra o Real e o Barcelona. Acho que faz sentido, de verdade, mas assim, chega uma hora em que quando você atinge o nível que o Atlético de Madrid atingiu, o Atlético de Madrid foi campeão do Campeonato Espanhol não tem muito tempo. O Atlético de Madrid esteve no top 3 do campeonato, está no top 3 do Campeonato Espanhol, termina nas 3 primeiras posições do Campeonato Espanhol há muito tempo já, de forma muito regular, é um time muito regular. 2 finais de Champions, chega uma hora que você precisa dar o próximo passo. A ideia do próximo passo parecia ter vindo na última temporada quando eles pagaram uma bala gigantesca no João Félix. Isso. Né? Promessa do Benfica, tudo, 127 milhões de euros, mas assim, parece que falta concretizar, parece que não chega. Aí a gente não sabe se é desgaste do treinador, se é o elenco que não está preparado, o que é que acontece, e chega nesse tipo de situação. Essa temporada poderia realmente ser a temporada do título. Achei que viria com muito mais facilidade esse título do Atlético de Madrid, visto os inúmeros problemas de Real Madrid e Barcelona, mas a paraguaiada veio meio forte, né? Mas assim, há de se convir também que o Simeone está há 10 anos já no Atlético de Madrid. Chega uma hora que o desgaste mesmo da relação Simeone-Atlético-jogadores talvez esteja falando mais forte. Aí o Atlético, como time, tem que pensar o que vai querer fazer. Vamos manter o Simeone, vamos oxigenar o elenco inteiro? Porque, querendo ou não, você precisaria mudar muitas peças, né? Mais dinheiro. Mais dinheiro. Um ano pós-pandêmico, que as receitas caem. Você acabou de pagar mais de 50 milhões no Morata. Então, assim, talvez não seja o ideal, né? O engraçado é que eles pagaram 56 milhões de reais de euros no Morata e emprestaram ele para a Juventus, né? Porque o Morata está na Juventus, né? Agora que eu me toquei. É isso, é engraçado porque, tipo, o Morata vem fazendo isso já faz alguns anos, né? Porque ele tava na Juventus, aí ele foi pro Real, o Real recomprou ele. Aí ele ficou uma temporada, foi pro Chelsea ficou uma temporada emprestado, comprou ele. Aí já emprestou pro Atlético, emprestou a temporada, comprou ele. Mano, ninguém decidiu. Emprestou ele pra Juventus. E não, sei lá, né? Então, tipo, vai precisar colocar, vai precisar sentar e vai falar assim, ó, a gente vê o nosso futuro dessa forma, você tá dentro ou você tá fora. Porque trouxe o Suárez, foi uma baita contratação, por exemplo. O Suárez deu muito certo. Se não me engano, é o artilheiro do time na temporada. 19 gols. O segundo é um cara que estava dentro do elenco e que, putz, tem uma transformação esse ano, que é o Marcos Llorente. Ele se tornou um jogador inacreditável na mão do Simeone. Só que assim, você precisa de mais. Você vai precisar de mais. Para entregar com frequência contra Atlético, contra Real Madrid e Barcelona, cara, você precisa ser constantemente perigoso, você precisa ser constantemente um time que vai se renovando e vai se adaptando a diferentes situações. Acho que a gente já resumiu bem a situação do Atlético nesse ano, né? Faltando dar esse último passo e algo que a gente já esperava nos últimos anos, com todo esse potencial do elenco e como o Simeone mostrou que era competitivo nas mãos dele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa reta final. Mas ficou bem claro também que o Sevilla merece muitos méritos também, porque por mais que sempre tenha um abismo dos três com o resto, que a gente chama, né, que é o Sevilla, Valência, sei lá, Atlético Bilbao, uns caras assim, mas o Sevilla está mostrando que ele está muito competitivo. Passando agora pro campeonato inglês, fechar aqui, né? É interessante a gente olhar
a forma como o chamado Big Six, né, não está sendo mais o Big Six, né? Talvez seja um mito isso, a gente não... Acho que é um tema muito mais amplo, mas a classificação agora da Premier League está o City liderando, que muito provavelmente vai ser campeão, com 10 pontos à frente do United. Depois do United vem o Leicester, depois o Chelsea, o West Ham, Liverpool, Tottenham, Everton, Leeds e o Arsenal em 10º. Então, eu acho que é parecido com a Bundesliga no sentido que já acabou com o campeão, mas tem muita coisa interessante para a briga das competições europeias, né? Porque muita gente, acho que o principal exemplo ali é o Liverpool e o Tottenham, que eram times que a gente esperava mais, principalmente do Liverpool, que tropeçou muito nesse ano, demais. Eu não sei se é pela questão das faltas de investimento em construir um elenco melhor como o Klopp queria, porque o 11 inicial é um absurdo faz uns 3 anos, mas o banco não dá para contar com o Shaqiri, né? Origi, então já decepcionou um pouco. E o Tottenham, putz, mano, confiar no Mourinho é difícil, né? Eu acho que por uma outra rodada até vai, mas o cara não dá. O cara já foi faz tempo. E é interessante também ver como vem sendo constante a presença do Everton, do Leicester, principalmente, entre os primeiros. A surpresa do West Ham esse ano, que vem muito bem. O Leeds com o Bielsa. O Everton com o Ancelotti também muito bem. Então, eu acho que esse ano tá interessante essa briga. Eu acho que, beleza, na Champions ele vai ficar City, United, talvez o Leicester e Chelsea. Difícil sair um pouco disso, a não ser que o Liverpool ou o West Ham vençam muito. Mas eu acho que é interessante ver que essa ideia que a Premier League sempre vendeu do Big Six, que o Big Six são os maiores. Não são maiores em nada. Pode vender mais camisa, mas não são maiores do que ninguém ali, não. Principalmente o Arsenal, que vem uma situação horrível já faz anos. O Tottenham não é grande, sei lá, deve fazer uns 30 anos, 40, até mais. O Tottenham é grande? Já foi, né? Tipo... Grande no bairro dele, talvez, né? Mas, eu acho que esse ano a Premier League veio... Como a Itália também tá naquele negócio que a gente falou de... Os principais times, os 7 ali principais, conseguem tirar pontos um do outro. Na Inglaterra também tá assim, eu sinto. Tirando o Arsenal, que é o Arsenal, os outros 9 ali, eu acho que eles conseguem ser competitivos entre si. E as mudanças de técnicos nesses times, eu acho que foi interessante pra caramba. Principalmente o Chelsea trazendo o Tuchel, que deu um novo ar pro time. Porque o elenco do Chelsea, pra mim, só perde pro do City, que é um absurdo o elenco. Tanto que no jogo da Champions agora o banco tava Kai Havertz, o Ziyech, o Hudson-Odoi, o Giroud, o Tammy Abraham. O ataque é um absurdo. Esse é o banco dos caras. Então não tem muito o que falar. Mas eu acho que é interessante ver essas mudanças. O Tottenham estava na hora de mudar. O Everton, eu acho que fez o certo com o Ancelotti, porque o Ancelotti parece que ele se encontrou no Everton, né? Porque ele gosta desse time meio povão, não de um time meio mídia, como é um Real Madrid, mas que ganhou a Champions League, mas eles estavam se mostrando bem competitivo com esse elenco, porque tem bastante jovens. Eu acho que a Premier League está bem interessante esse ano, né? Sim. Então, é um campeonato que tem... E, assim, ele é competitivo por natureza, né? Mas, assim, esse ano tem o adendo de que não são os mesmos times competindo. O West Ham que quase caiu temporada passada, e aí chega um David Moyes totalmente aleatório, desacreditado, e assim, o cara fala, porra, mas o David Moyes, irmão, de novo esse louco aí, e não sei o que tem, e de repente o cara tá em quinto, né? De repente o cara ligando por uma vaga na Champions League. Mas assim, todo técnico... Para ser grande, acho que ele já precisou perder algum título. Então, acho que é corrido com o título, que é, de novo, um ótimo trabalho do Guardiola, mais um ótimo trabalho, mas assim, é meio que o que você espera que o City faça. Chegue o mais perto a dominar a liga, que é uma liga muito difícil de ser dominada. O City tem empates e 4 derrotas.
uma performance muito boa. O segundo colocado, que é o Manchester United, tem 19 vitórias, são 5 vitórias a menos que o Manchester City, cara. É uma diferença muito grande. O United também tem um trabalho interessante do Solskjaer. Os caras tá conseguindo levar esse United aí, parece que deu uma engrenada com a mim depois dos jogos dos primeiros jogos dessa semifinal. O United parece ser o franco favorito para levar o título. Chama bastante atenção, né? Que nem você falou também, a meio que remontada do Chelsea, né? Com o Tuchel, conseguiu encaixar o Havertz, apesar do Werner continuar perdendo mais gol do que outra coisa. E quanto ao Tottenham e o Arsenal, cara, assim, o Tottenham eu acho que talvez falte um investimento para você se manter a pau ali com o City, com o United, e é um investimento que eu não sei se vai vir por causa do estádio, porque o estádio é relativamente novo, né, e sem a grana dos ingressos, a gente não sabe qual que é a situação. O Arsenal é um time que virou não, né? Ele sempre foi meio que um time de dono que tá lá por dinheiro só, tá lá só para fazer o dinheiro rodar, porque o dono do Arsenal é o Stan Kroenke, né? Que é dono de um time em cada liga de esporte norte-americano. Universo. Não, o cara deve ser, o conglomerado do cara é dono de uns 720 times. É impressionante, cara. Dono de time de CS, dono de time de Dota. E o pior é que o Arsenal desses times dele, eu acho que ele menos se investe, né? Porque no Rams, se não me engano, o Rams é a maior folha salarial da NFL, não é? Ou algo assim. Acho que é. E os caras construíram um estádio novinho, zero bala lá, muito louco em Los Angeles. Falta de voltar com o Arsenal mesmo. Ele só não investe no Arsenal e pronto. Eu lembro que na época do Wenger, quando o Arsenal mudou para o Emirates, tinha o negócio de que o Arsenal não investia tanto em reforços por causa do estádio. O estádio é novo, a gente tem que estar pagando, não sei o que tem, mas assim, o estádio foi inaugurado há 15 anos atrás. O Arsenal é um time que tem potencial e tem história e tem muito fazer muito mais barulho do que essa coisa patética que tá fazendo, essa temporada patética que vem fazendo. Eu lembro até que o Henry falou sobre isso numa entrevista, acho que para Sky Sports, ele comentou isso, que perguntaram para ele o que ele acha que faltou pro Arsenal continuar sendo competitivo depois dos Invencíveis. Aí ele falou isso, que ele acha que faltou dar continuidade no que já tinha, só que não tinha investimento. Então, acabou ali. Porque depois ele foi embora, o Bergkamp aposentou, Vieira também vazou, todo mundo começou a ir embora e aposentar e ficou isso aí, sobrou Fábricas lá, se fuderam. Sobrou Fábricas sozinho lá e assim, né, querendo ou não é o ideal. Se contratar Archavin, mano, não. Essa cara, Chamac. Trouxeram o Chamac, mano. Porra, é brincadeira, cara. Gervinho, não, pô. Pedi demais pra não ir pra frente mesmo. O Van Persie, pelo menos, ele conseguiu ganhar um título inglês, né? Ele saiu do Arsenal, mas ele conseguiu ganhar o título inglês, que era o que ele queria, né? Pelo menos isso, porque assim, é muito difícil. Eu gostei do perfil de transferência que o Arsenal teve em alguns anos atrás, né? Você percebe que tem algumas contratações assim que fazem sentido. Mas, cara, precisa ser uma constante nisso. Discípulo do Guardiola e os caramba, mas assim, ele precisa começar a ganhar jogo grande. Ele precisa começar a chegar, ele precisa começar a ser mais impacto dentro do time, assim, de tática, porque do outro lado, o Unai Emery também fez um esforço desgraçado para perder. Mas assim, cara, o Arsenal não pegou na bola no primeiro tempo, tomou 2-0 com 20, 25 minutos, um negócio assim, ridículo. Sabe? Ele falou assim, não dá. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. A torcida do Arsenal não ficou satisfeita com a ideia da Superliga, então tem muitos protestos para que o Kroenke saia, para que o Kroenke venda o time. Acho que esse seria um ótimo ponto de partida. O dono do Spotify lá, o loucão lá, falou que tem dinheiro, pode pagar isso. Quer comprar o Arsenal e não sei o que, já parece que já vai preparar uma oferta de 2 bilhões de libras, alguma coisa assim.
Cara, assim, se ele for investir no time, beleza, né? Talvez seja bem melhor pro Arsenal. Mas Eu aí, tava vendo a entrevista que ele deu pra CBS americana, ele falou que ele é torcedor do Arsenal desde criança. E que parece que o Henry, o Bergkamp e o outro cara o- do Arsenal iam se juntar pra comprar junto. Então eu acho que seria tudo que o torcedor do Arsenal queria, né? Os ídolos, sim, pessoas que se importam de verdade com o clube pra fazer o time reerguer. Porque e desse jeito, volta no comando. cara, não dá. Igual você falou, Não, o Arteta, por mais que eu acho que ele pode ser promissor, sei lá, eu acho que esse time precisa. Eu não acho que é culpa do Arteta, mas eu acho que faltava um pouco mais de experiência para jogadores experientes no elenco, para mesclar um pouco, porque tem muito cara novo e os caras que são experientes são ruins. Então, eu acho que falta dar uma mesclada nisso e um técnico um pouco mais experiente, ou sei lá. Eu não sei se o Arteta, quanto tempo mais o pessoal vai ter paciência com ele até ele conseguir resolver isso. eu acho que é por aí, acho que é bem isso mesmo, porque assim, quem você tem de mais experiente assim no elenco? Pô, o Bellerin, no meio você tem o Xhaka, jogadores que estão há bastante tempo ali, e, cara, honestamente, né, não são jogadores que você vai olhar e falar assim, nossa, são realmente jogadores. Pô, o capitão do time é o Aubameyang, né, irmão? O Aubameyang é um empurrador de bola faz uns 4 anos. E o banco dele é o Lacazette, velho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, eu acho que nem você falou, o Arteta talvez não seja o principal culpado. Eu acho que ele tem uma parcela de culpa, mas ele não é o principal culpado e a culpa não pode cair inteiramente sobre ele, porque é um Sim. problema que o Arsenal vem tendo há muito tempo. É. Não é de agora. Desde Mas, o assim, Wenger. Desde os últimos, sei sim, lá, 4, 5 anos do Wenger lá, só tava na desgraça. O time só só. passava vergonha na Champions. E no Campeonato Nacional não fazia nada, só ficava em quarto e é isso aí, tchau. É que conseguia, né, uma quarta posição ali, uma posiçãozinha interessante para que pudesse, tipo, continuar pelo menos no indo para as competições europeias, né? Esse ano não vai. Essa temporada não vai, porque não vai conseguir chegar numa vaga de Conference League que seja. A diferença ali para o Tottenham que tá nessa vaga hoje, é a 7ª posição. Vou fazer a conta aqui rapidinho, são 7 pontos. Eu acho que sim, não vai dar. Eu acho que não rola, porque você tem times mais competitivos, como por exemplo o Everton e o Leeds, que tem uma certa vantagem na frente deles. E também, tipo, o Everton ele tem um jogo a menos que os outros times ali, né? Ele tem 32, então ele pode chegar a 55, que é a pontuação do West Ham. Verdade. Então, Isso é verdade. sei lá, eu acho que tá um bolo muito grande ali de uns Everton, Tottenham, Liverpool e West Ham para brigar pela Europa League ou talvez roubar a vaga do Chelsea na Champions, mas eu acho difícil. Mas, sei lá, eu acho que talvez quem mereça mais isso seja o West Ham ou o Everton, não sei. Pro Liverpool seria muito feio ficar fora de competição europeia, né? Eu acho que o pessoal ia ficar muito bolado. Sim, acho que ia ficar tipo. Ia ser um baita de um balde de água fria no Klopp e todo o investimento, todo o planejamento que ele tem. Mas assim, mostra que o planejamento do Liverpool também tem buraco, né? Aliás, um buraco não, tem uma cratera, porque você tirar o Van Dijk do time e o time não ter um zagueiro minimamente competente para suprir essa ausência, cara, é bizarro. Eu acho que é muito bizarro. E é aquele negócio, né? Que eu tava falando, o 11 ideal do Liverpool do ano passado retrasado, beleza, sensacional, um time super competitivo, um dos melhores da Europa. Só que, cara, machucou alguém, quebrou o time, velho. Você vai Nossa, quem? quebrou o time. Nesse ano, no início da temporada, acabou o Van Dijk e o Diogo Gomes. Beleza, o Diogo Gomes não é nada sensacional, mas ele é ok. Beleza. Do lado do Van Dijk, qualquer um vira bom. Aí, os dois se machucam. Você vai colocar quem? Não tem. Os caras colocam o Henderson e o Fabinho, tiram os caras do meio, colocam eles de zagueiro, porque você não tem opção. Aí acaba quebrando o meio. A solução, os caras tentam consertar um negócio e quebram o outro. E não tem o que o Klopp fazer, porque ele já deixou bem claro que ele precisava de contratações e o time não ia atrás. E o Diogo Jota, que era um cara para ser o reserva de todo mundo do ataque,
se machucou também. Deixou um tempão eles fora. E o meio-campo, o Thiago, que era para ser a solução para o meio perfeito do Liverpool, acabou não engrenando. Depois, com esse plano de defesa e todo mundo sendo jogado com defesa, o cara ficou meio que sozinho ali, tendo que jogar com o Wijnaldum e, sei lá, quem era que era o outro? Milner? O Milner, né? Tem o Milner, tem o Keita, que, putz, o Keita veio com uma puta expectativa e também não deu muito certo, né? Eu guardou dele, porque é bom jogador, mano, mas o cara não consegue dar certo. Não engrenou, entendeu? Então, Ele é o canto em alguns aspectos, porque ele morde a bola toda hora. O cara, tão com a posse, ele vai em cima, ele fica não deixa os caras respirarem. Só que o cara não dá certo e aí tem sempre um problema, né? Ou é lesão, ou é alguma coisa, ou é a competição que não... É a competição, tipo, dentro do elenco. Mas eu achei estranho a ida do Thiago pro Liverpool, porque eu pensei que o Thiago talvez não fosse se encaixar tão bem em um jogo mais corrido como é o jogo inglês. Né? O Thiago, ele é um cara mais... Um cara que não tem um ritmo tão alto, uma voltagem tão alta assim para jogar durante uma partida inteira. Mas assim, a primeira temporada geralmente é a questão de adaptação mesmo, então acho que é prematuro a gente julgar ele por isso. Mas assim, é fato que você falou, o time precisa de melhores reforços, porque assim, a zaga hoje você tem como zagueiro puro mesmo, sem contar o Van Dijk e o Gomes, você tem o Kabak, que tem 21 anos e veio do Schalke, tem o Ben Davies, que é mais um lateral esquerdo, né? Tem o Matip, que curiosamente também veio do Schalke. Parece que assim, puta, eu acho o Matip muito fraco. Pra ser reserva eu acho ok, mas... Não, mas assim, né, tipo... E assim, dois moleques da base, né? O Rhys Williams e o Nathaniel Phillips. Sim. E assim, sendo que o Nathaniel Phillips é considerado um moleque da base, mas ele já tem 24 anos. Então já dá pra você falar que assim, muito provavelmente ele não vai virar o Carragher, por exemplo. Nossa Senhora. Então é difícil, cara. É difícil você se a diferença do primeiro time, do time titular, para os reservas desse time for tão grande assim, numa liga, num país como a Inglaterra, que tem muitas competições secundárias, cara, você vai sofrer e o rendimento vai cair. Não tem um Klopp quem salve, né? E também eu acho que umas coisas que sai na mídia, né, que tem uns problemas do Salah com a direção, com o Klopp, que ele quer mais um protagonismo, que ele quer isso, quer aquilo. Putz, cara, sei lá. Não dá pra gente saber com verdade é isso, né? Só que é um time que tá tão fechadinho ali, complicado. Mas não sei, talvez o Real compre ele, talvez não. Ele tem a cara de um Real pra mim. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Mais alguma coisa? Você acha que tem pra falar aqui? Cara, eu acho que a gente passou por tudo, né? A gente passou, deu uma boa passada, um ótimo panorama aí pelas 5 ligas. Falamos bastante hoje. Mas então é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente ter uma boa ideia do que esperar desse final das 5 ligas europeias, né? Eu acho que vai ser bem interessante algumas brigas por aí, principalmente por competições europeias. E é isso aí, pessoal. Valeu pela companhia e valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brinjão. Valeu, galera. Até a próxima.